Pessoal, não sei se vocês tiveram tempo de ver a questão do history do Instituto. Eu gravei uma sequência de vídeos hoje explicando o que o processo do trauma faz, e explicando desorganização e regulação. Vocês conseguiram dar uma olhadinha lá no history do Instituto ou não? Rosé, sim, Ismael, não. Fabiana, não. Lauren e Thalita, sim ou não? Só para eu deixar vocês todos na mesma página, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente passa por processos de estresse, que é duas formas, né? Pequenas coisas, mas muito tempo com pequenas coisas, ou coisas grandes, isso vai causar uma desorganização. Três aspectos: desorganização de mentalidade, o cérebro fica desorganizado, às vezes com uma tendência de fazer uma dissociação mental. Às vezes, a dificuldade de lidar com níveis altos de estresse, eu posso ter uma desorganização voltada para emoções e sentimentos. Fala, Adão, ótima noite, mano. Seja bem-vindo. E aí eu posso ficar confuso com o que eu sinto. Como essa desorganização de sentimentos e emoções vem? Número um, parece que eu sinto uma coisa só. Exemplo, ansiedade. Parece que eu sou a personificação da ansiedade. Eu sinto ansiedade, parece que eu sou sugado pela ansiedade. Isso é desorganização de sentimento ou de emoções. Segundo exemplo de desorganização emocional, eu sinto mais de uma coisa. Por eu sentir mais de uma coisa, eu não consigo legendar o que eu sinto. Exemplo, você já sentiu raiva de você mesmo? Se sim, levanta a mão para mim, por gentileza. Isso é desorganização. A sensação que você vai ter é que você sente só raiva, mas você tem amor próprio. Vou explicar um outro tipo de desorganização de sentimentos ou emoções. Existe uma defesa emocional que, quando a autoestima está muito baixa, e que a grande maioria de nós já passou por isso, a gente tem uma necessidade de sentir orgulho de si por algo. Sabe quando a autoestima está bem na fezes, para não falar outra coisa? Está lá, bem lá embaixo. E aí você vai sentir uma ânsia de sentir orgulho de você por alguma coisa. E esse orgulho é a proteção da autoestima. E ela funciona como se fosse uma casca. Pode ser por ter passado rejeições, abandono, humilhações, bullying, traumas, conviver com pessoas com perfil de comportamento, não estou falando com diagnóstico clínico, mas comportamento de narcisismo. Criei uma casca para me defender. Quando a minha autoestima vai subindo, o orgulho vai subindo junto. E o orgulho, ele é uma casca protetora que ele não permite que coisas entrem no âmbito emocional ou que saia no âmbito emocional. E aí eu me dissocio emocionalmente. É quando eu fico, às vezes, com o orgulho ferido, o ego machucado e assim por diante. Por si, isso já é um processo de dissociação emocional, porque a sensação é que eu sou orgulhoso e que eu só me protejo. De certa forma, também é um processo de desorganização emocional e dissociação. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Eu posso ir mais um passo. Posso ir mais um passo? Bora de mais um passo. Então, várias coisas vão causar desorganização
de mentalidade, sentimentos e emoções, e às vezes eu não me organizo, que é a regulação emocional ou regulação mental. Vamos entender isso? Sabe quando as pessoas chegam para você e falam assim: caramba, Adão, você tem tanto potencial. Então é a mesma coisa se alguém fala assim: Adão, eu vejo em você muita potência. E Adão fala assim: que isso, bondade sua, você que é simpático. Então, às vezes, ele não consegue enxergar a própria potência. E são os fatores da desorganização. Então, quando vem ideias pessimistas, negativas, o mercado popular chama isso de crenças de não merecimento. O que que é isso, na verdade? Um processo de desorganização. Quando a gente tem um medo de perder, nossa, tem um medo de ter um revés, nossa, não sei lidar com frustração, fui decepcionado. Tudo isso é desorganização. Muitas pessoas no mundo ao qual vivemos, elas vão ter uma ânsia de tentar adormecer toda essa desorganização. É quando vem o uso de compulsão por drogas, bebida alcoólica, pornografia, então, sexo sem compromisso, que mais? Compulsão alimentar, compulsão por trabalho, compulsão por comida. São tentativas de relaxar o sistema nervoso central. São tentativas que as consequências, obviamente, não vão ser boas, de tentar fazer um processo de regulação superficial. Nossa, meu Deus, estou me distraindo aqui com o meu celular, fico rodando, rodando, rodando aqui. A rede social é uma forma de dissociação e é uma forma também relacionada a você se dissociar ou você tentar se regular, que a gente chama isso de quebrar o gelo, quebra de estado e assim por diante. Só que isso é muito superficial. A gente precisa ter a consciência que a dissociação cognitiva, que é a distração da mente, a dissociação emocional, elas são um recurso, mas não uma moradia. Porque essas dissociações funcionam como se fosse uma fatura de cartão de crédito. Se você não se puxa para a sua realidade atual, se você não se autoriza a se relacionar com o que você sente, você não consegue mudar resultado. Eu preciso me relacionar com isso. Então, por exemplo, eu falando com uma pessoa ontem, ele tem uma compulsão muito séria, muito prejudicial, e eu falei para ele assim, eu falei, mano, vou falar bem a real para você. Você precisa ser realista com você quando você está com desejo ou vontade. Ele disse assim, eu preciso ser realista? Eu falei, claro. Daí ele disse assim, como assim eu preciso ser realista? Eu falei, vou te explicar uma coisa. Você precisa ser verdadeiro com você quando o desejo da compulsão vier. Ele falou, mas Éder, se eu falar para alguém, as pessoas vão falar que eu sou louco. Eu falei, calma. Você ser honesto com você, que você tem o desejo da compulsão, não quer dizer ceder à compulsão. Mas como você vai lidar com o inimigo sendo que você nega que ele existe? Você não consegue. E você não vai chegar para alguém e falar assim, oh, e aí, como que você tá? A pessoa fala para você, bem, e você? Você fala assim, nossa, estou com uma vontade de usar cocaína hoje. Você entende que não é isso? Nossa, e aí, como que você tá? Rapaz, estou numa angústia, porque eu não resolvi meus traumas de infância, estou numa vontade de encher a cara, porque se eu encher a cara, eu sinto relaxamento físico e não penso nas coisas. E aí, como que você tá? Rapaz, estou numa tristeza, mas eu não tenho maturidade para lidar com isso que me dói demais. Eu vou me atolar em trabalho, mas eu vou me atolar primeiro em dívida financeira para ter uma justificativa para os outros, porque é só uma compensação que eu tenho que estar ocupado mentalmente. Você entende que não tem como?
Mas se eu não assumo para mim, e isso é lidar com a realidade. E vou comentar uma coisa para vocês, tudo bem? É uma das fases mais difíceis de fazer terapia, é isso. Você olhar para a sua dor e você falar assim, eu tenho essa parada aí. Você sabia que é difícil? Por que, Éder? Porque é lidar com a realidade. E quando a gente faz isso, a gente assume a nossa vulnerabilidade. Informação importante. A obsessão com a compulsão, quando ela é voltada para algo positivo, a gente chama às vezes isso de zelo. Sabe aquela pessoa que parece que brotou do nada e parece que ela é intensa e ela é aquilo, ela vai, ela é dedicada, ela tem entrega. Isso é um caso de obsessão com compulsão. Agora, eu vou precisar entender que na minha vida, às vezes, ela vai mudar a área. Eu tomo muito cuidado. Éder, por que que você toma cuidado? O trabalho hoje ele não me atrapalha no formato que ele é. Mas muita coisa já me atrapalhou. Eu tive obsessão com um amigo na minha adolescência, não sabia. Com a minha primeira esposa, eu tive obsessão por ela. Tive, movia céus e terra, me anulava, era um inferno. Então, a maturidade vai nos ajudando, mas a gente vai precisar lidar com algumas realidades, tá? Mas a obsessão compulsão nada mais é do que a violação de limites, hiperfoco, parece que não tem mais nada na tua frente, só aquilo, e aí negligencia algumas áreas, principalmente relacionadas à saúde e descanso, saúde mental, emocional e físico. Então, por isso precisa ficar um atento. Vamos mais um passo. E no íntimo, é só uma tentativa de regular. Então, observe, certas regulações, as consequências são prejudiciais. Tem regulação que ela não tem o efeito nocivo. Que é um efeito nocivo? De comprometer alguma área da sua vida. Mas ela é superficial. Pô, Éder, eu gosto de bater um papo lá com os meus amigos, eu me sinto bem emocionalmente. Ótimo. Isso regula superficialmente. Sabe quando as pessoas postam na rede social? Elas postam assim, ó, não é terapia, mas é terapêutico. Elas colocam às vezes para atividade física. Atividade física causa uma certa regulação superficial. Eu sou fissurado em música. Dá pra imaginar, né? O violãozinho lá atrás. Fala aí, Ismael. Tamo junto, mano. A música, ela é regulatória, superficialmente. Éder, aonde eu faço o processo de regulação? Vou te explicar. Quando eu preciso fazer um processo de regulação, isso quer dizer que com alguns assuntos que envolvem o meu emocional, eu tenho uma janela de tolerância curtinha. Nossa, Éder, eu não consigo lidar com tal assunto. Minha janela de tolerância é curta. Então, o que que o processo faz? Eu tenho acesso a esse fator estressante na terapia. Às vezes eu choro, eu fico mal, me consome. Passam 2, 3 dias, eu tenho uma ressaca emocional desgraçada, com perdão da palavra, me recupero. Passa algumas semanas, o profissional me ajuda a tocar no assunto de novo. Eu fico mal de novo, porque minha janela de tolerância está um pouquinho melhor, mas ela continua curta. Isso me desregula de novo, e daí melhora. E daí na outra semana já estou melhor. Na terceira vez, quando mexer nessa camada de dor, não dói tanto mais, me desregula ainda, vem o estresse, e eu vou aumentando de forma gradativa a janela de tolerância, para de forma gradativa eu aprender a me autorregular. Esse é o objetivo. Para que as decepções, as frustrações, os medos, as inseguranças, as incertezas da vida não me tire tanto do eixo.
E de forma gradativa, eu vou aumentando a janela de tolerância com relação aos assuntos da vida. Mas você vai perceber dois aspectos, se você quiser anotar. Eu não estou falando de todos, mas uma grande maioria do que é chamado de geração Z, que é de 25 anos aos 33, mais ou menos. Essa geração tem dificuldade com dois aspectos emocionais que a gente está observando muito em consultório. Número um, primeiro aspecto, dificuldade de ir para a vida sozinho. Parece que procura ajuda dos pais, de alguém. Segundo aspecto, lidar com frustração e decepção. A geração abaixo de 25 anos, vou colocar aí de 15 a 25, mais ou menos, eles têm muita dificuldade de se socializar, porque essa geração, quando era para desenvolver socialização na identidade, pegou a pandemia. Essa geração fica mais ainda no celular. E tudo isso reverbera aonde? Vamos lá, vamos entender isso? Anote por gentileza, se você quiser, tá? Que a gente vai trabalhar isso hoje. Até aqui só foi a introdução, por incrível que pareça. Seu sistema de convicção. Eu já dei uma aula sobre sistema de convicção. Em alguns de vocês em atendimento individual, já falei do sistema de convicção. Só que aí eu vou unir alguns assuntos para você entender e aumentar a sua habilidade humana. Então, por exemplo, vamos supor que Dona Fabiana, diga oi para nós, Fabi. Ela vai lá no trabalho dela e vamos supor que ela tem uma dificuldade profissional em uma empresa anterior que ela trabalhou e ela se dissociou de forma cognitiva ou de forma emocional, enfim. E vamos exemplificar que o sistema de convicção, Éder, o que é sistema de convicção? Se você não assistiu essa aula, só para deixar todos vocês na mesma página. Assista Divertidamente 2, isso vai te ajudar, que ela é baseada em neurociência. E segundo aspecto, seu sistema de convicção é um sistema que você tem, na verdade, as suas certezas inquestionáveis. São verdades absolutas para você. Só que o sistema de convicção, ele não é o mesmo para todos. A sua convicção não necessariamente é a mesma do colega que está do lado do Zoom. Não, de maneira nenhuma. Só que nas suas relações, as suas convicções têm uma tendência de influenciar as pessoas. Então, anote a expressão, chama transferência de convicção. Quanto mais forte é a minha convicção, mais eu transfiro ela. Só que aqui que a gente precisa tomar um cuidado. Olhem para mim, por gentileza. Imagina que no meu sistema de convicção, eu me defino pelos meus erros do passado. Minha convicção é positiva ou negativa? Negativa. Só que eu vou conhecer pessoas que não têm um conceito sobre mim. Ferrou. Porque quando alguém me perguntar de mim, eu vou fazer uma transferência do quê? De convicção. Eu vou demonstrar ansiedade, incerteza, insegurança, medo, e eu faço uma transferência de convicção. Então, muitas vezes, funciona principalmente para quem trabalha por conta, é prestador de serviço. A primeira pessoa que precisa ter certeza de algo é você, mas precisa ser convicto. Ah, Éder, mas eu não tenho convicção nesse aspecto, minha mente traz um monte de pensamento ruim, negativo, eu não tenho natureza a ser motivado. Eu também não tenho. E o que a gente faz? A gente treina até ficar
convicto. E aí você precisa trabalhar suas convicções. Eu não sei se tem alguém aqui que quer melhorar no processo de venda, mas você sabia que a venda, as pessoas falam assim, ah, venda é insistência. Não é não, cara, pelo amor de Deus. Insistência chama outra coisa. Sabe o quê? Chatice. É sério, mano. Venda é transferência de convicção. Só que observe, a minha convicção é 10. Uma pessoa falou hoje para mim assim: Éder, eu queria fazer um curso de terapia. Você acha que a terapia é uma boa profissão? E eu ri, eu falei assim: você vai perguntar isso logo para mim? Cara, está muito forte o meu sistema de convicção. Falei, cara, é maneirão ser terapeuta. Sabe, se conhecer, você se entender, se ajudar pessoas, te dar liberdade geográfica, você pode ter liberdade financeira. Cara, tem pessoas que atenderam assim, tiveram resultado assado, assado, assado. Eu estou desenvolvendo um projeto agora com 4 técnicas para emagrecimento. Logo, logo a gente vai botar isso para rodar. Falei até para o Ismair ontem. Mano, é muito maneiro, cara. Sabe o que a mulher falou para mim? Me passa a data da turma. Éder, por que que ela perguntou isso para você? É óbvio, porque a minha convicção é muito alta sobre isso. Se alguém chega para mim e fala assim, Éder, vale a pena fazer terapia? Eu falei, cara, se vale a pena, você- claro, tá de sacanagem comigo. Cara, como é tua vida se você não se conhece? Cara, eu tenho vários argumentos para isso. Meu sistema de convicção é muito forte. Éder, seu sistema de convicção é forte? Caraca, muito. E vou te falar uma coisa: um monte de gente vem conversar comigo que não acredita em terapia. E pode vir. Vou dar uma aula de neurofisiologia do trauma, vou dar uma aula do sistema nervoso, sistema hormonal, vou explicar com base, porque eu tenho argumento. E anote mais uma informação: persuasão, você juntar razão com emoção. Aí você persuadir. Mas precisa ser convicto, precisa ser algo, sabe? Tem que ser concreto, tem que ter argumentação. A pessoa precisa sentir isso quando fala com você. E se ela não sentir isso, ela vai sentir outra coisa, que é dúvida, incerteza, medo, insegurança. Sacou? Agora, vamos trabalhar mais um passinho. Eu vou ensinar vários exercícios para vocês hoje, para vocês aumentarem seu nível de convicção. Mas, por exemplo, você precisa aumentar seu nível de convicção que você é uma boa pessoa e viver as normas para ser uma boa pessoa. Pô, Éder, eu acho às vezes que sou ruim. Às vezes eu tenho dúvida se eu sou uma boa pessoa. Mas qual é a sua métrica? É um erro que você cometeu no passado, há 20 anos atrás, você já corrigiu ele? Aí você tá de sacanagem comigo, né, mano? Aí você não quer ser uma boa pessoa, você quer ser um anjo. É diferente. E aula de anjo não é aqui. Observe, pessoas humanas têm sensações, sentimentos, emoções humanas. E às vezes a minha métrica não é fazer aquilo que é correto ou ser uma boa pessoa, é perfeição. E aula de perfeição também não é aqui. Agora, se você é uma pessoa humana, com sentimentos humanos, com pensamentos humanos, isso é para você. Então a gente vai ter que trabalhar a forma de pensar, porque a forma como eu penso, ela gera conjunto de regras de comportamento. No atendimento de hoje, a pessoa falou assim para mim, e olha que a tua camada de qualidade de pensamentos é a primeira camada. Depois eu vou falar de outras. O pessoal falou assim para mim hoje, Fleder, é assim, ó, toda vez que acontece algo bom, eu já me preparo para algo ruim. Não, vou te explicar o que a sua mente faz com você. Primeiro você tem que entender uma coisa. Ela falou o quê? Eu falei, sua mente mente para você. E a mente de todos nós mente para nós, quando ela leva a gente para a questão negativa.
Segundo aspecto que você precisa entender. A mente sempre procura o prazer e foge da dor. Só que prazer é relativo e dor é relativa. Tem gente que dor é dinheiro, tem gente que dor é descanso, tem gente que dor é relacionamento amoroso, tem gente que dor é viagem. Por quê? Porque a mente está desorganizada. Então, de 0 a 10, o quanto você sente que você é uma pessoa de valores? De 0 a 10. Não, não precisa colocar no bate-papo, pode responder só para você, tudo bem? De 0 a 10, quando você é uma pessoa de valores, valores morais, de quanto você valoriza aquilo que é moral, de 0 a 10? Segunda pergunta, honestidade. De 0 a 10, quando você sente que você é honesto? Dentro do nosso sistema de convicção, tem uma paradinha lá que chama-se senso de justiça. Tome muito cuidado, porque emocionalmente o lance do jeitinho brasileiro não existe não, tá? Não existe não? Não. Emocionalmente não. Porque tem um princípio que diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, às vezes, eu preciso pagar o preço emocionalmente, fazer um acordo comigo mesmo. Porque às vezes já resolvi alguns conflitos emocionais, exemplificando, tudo bem? Na área espiritual, relacional, que é as pessoas, mas às vezes não resolvo comigo mesmo. E às vezes eu preciso resolver comigo mesmo. Então, de 0 a 10, questões de passado, você sente que você conseguiu resolver com você? 10 sendo sim, 5 mais ou menos. E de 1 a 3, não. Você precisa ser verdadeiro com você, não é nem comigo. Mas se você sente que tem coisa do seu passado, que eu ia ficar, mano, deixa eu falar uma parada. Já resolvi, já falei, já, sabe, fiz tudo que tinha que fazer, mas comigo, cara, eu sinto que não resolvi ainda. Anote aí se você tem algo que você sente no seu passado que já está resolvido e que você sente que não resolveu com você. Porque você vai ter uma tendente a querer fazer justiça com você mesmo. Detalhe, essa justiça que você vai fazer com você é a sua justiça, que às vezes é baseado nos castigos que você tinha de infância, que às vezes é baseado no que os seus cuidadores faziam com você. Algum professor que tinha uma linha mais dura, mais rígida, seus avós, tios, você precisa dar uma olhada, qual é o teu referencial de justiça? Porque esse referencial de justiça pode estar distorcido. Uma paciente falou para mim assim: Mas Éder, eu tenho a sensação que sempre é pouco que eu sofro. Honestamente, eu tenho a sensação que eu teria que sofrer mais. Mano, você sente como isso é pesado? Mas observe, você só vai conseguir entender isso de verdade se você for o que que você é? Verdadeiro. Você vai ter que ser honesto com essas paradas aí, mano. Porque se você não for honesto com você, pode dar ruim. Fechou? Posso ir mais um passo? Antes de eu ir para o próximo passo, alguém tem alguma pergunta? Quer que eu fale mais? Se vocês fizerem pergunta antes da pergunta, se você quiser que eu pare a gravação, eu paro, não tem problema. Não existe pergunta errada, só pergunta é pergunta, fechou? Tá. Pode liberar áudio, Rosélia. Você quer que eu pare a gravação? Não, pode deixar. Beleza. Nesse contato, nesse contexto que você falou aqui, pode gerar culpa também? O que exatamente? Quando você falou na questão de castigar, Sim, isso daí geralmente gera uma culpa, né? sim.
Só que aí sempre associa culpa e vergonha, porque andam de mãos dadas, tudo bem? Uhum. Tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Smayer, você tem alguma pergunta? Você tá com cara de pergunta, Smayer. Eu conheço até a cara de pergunta dos vocês acreditam? Vocês fazem uma carinha de pergunta? Não, passou um monte de coisa na minha cabeça aqui, mas eu não tenho nenhuma pergunta não aqui agora, não. Não, vê, Eu tava, você tá eu cultivando um tava, cachinho aí, se eu vi você gesticulando, cara. não é porque eu tava conversando eu recebi uma ligação no meio aqui da reunião e eu atendi, e aí eu tava conversando com o meu amigo aqui, não sei se você percebeu, mas era isso. Não, beleza. Mas tem pergunta, pode fazer, fica de boas. Tá, obrigado. Desculpa aí. Sem culpa, irmão. Tamo junto. Ninguém tem perguntas de nada que a gente abordou? Posso ser mais um passo? Então vamos lá. Quando um pensamento ou uma frase está vinculado a um sentimento, uma emoção, tá? Vamos supor que o seu pai ou a sua mãe, em um momento de ira, te deu lá umas chineladas, umas cintadas e te definiu como algo. A cola da lembrança são sempre estados emocionais e sentimentos. A cola da lembrança sempre são emoções e sentimentos. Então, se alguém em um pico de ira e você sente a raiva da outra pessoa e ela te fala coisas, você vai ter uma tendência de lembrar por conta da forma como você se sentiu. Então, a gente tem dois caminhos: dissociar, mas isso é durante um período específico. E às vezes a gente pode pegar a frase que vem na tua mente, desconstruir as sensações que você tem fisicamente, para chegar na origem, e você muitas vezes vai conseguir elaborar como você se sente. Tudo bem até aqui? Deu para entender a lógica? Ficou fácil a compreensão? Mas anote a informação. A cola da lembrança são sentimentos e emoções. Se você tentar lembrar de algo que você não tem sentimento e emoção pelo assunto, dificilmente você vai lembrar. Porque a primeira coisa que vem à mente, mesmo de cunho inconsciente, é como você se sentiu mediante aquilo. Ok? Beleza? Podemos ir mais um passo? Beleza. Como funciona a transferência de convicção? Transferência de convicção, você precisa fortalecer as suas convicções. Convicção não é natural. O que você quer dizer, Éder? Não é automática. Repetindo, senso de convicção não é automático. Ele é alimentado. Então, você vai precisar alimentar suas convicções constantemente. Senão, você não vira uma pessoa de convicção. Você vai virar uma pessoa com pensamento pensado. Éder, o que é um pensamento pensado? Imagine que Fabiana fala para Rosélia assim: Nossa, esse morango aí que parece aquela maçã do amor lá é bom, né? Da Rosélia fala assim para Fabiana: Nossa, eu amo. Aqui no Brasil está em febre agora, né? É um morango que ele vem todo recheado com aquela cristalização da maçã do amor. Tá muito em alta isso. E aí eu escuto aquilo. E eu nem gosto de morango, muito menos de maçã do amor. Mas como a Fabiana falou para a Rosélia falou para a Fabiana, eu escutei. E aí eu pego esse pensamento. Isso chama pensamento pensado. É um pensamento pensado por outra pessoa. E aí você anula seu livre-arbítrio e o direito de escolha. Então, senso de convicção que Deus tenha no bom
lugar. Amém, mas não é na sua cabeça. É na cabeça de outro. Caneta e papel na mão, vou ensinar como alimenta sistema de convicção. E observe, quando você dá a informação para o teu cérebro, ele vai construindo regras de comportamento para você conquistar aquilo que você quer. É como se fosse um míssil teleguiado. Quanto maior a sua convicção, maior é as regras de comportamento que você precisa ter. Nós, dentro das nossas imersões presenciais, é muito maneiro. Existe uma dinâmica que as pessoas competem entre si. E tem o grupo do primeiro lugar, o grupo do segundo lugar e o grupo do terceiro lugar. E você sabia que dentro da dinâmica, todas as pessoas que ocupam o primeiro lugar, elas tinham convicção que elas iam chegar lá? Todas as pessoas que estavam no segundo lugar, elas tinham algum tipo de insegurança? E você sabia que todas as pessoas que ficam em último lugar, a gente divide as pessoas por classificação de grupos. Elas tinham muito medo e incerteza sobre elas e o que elas queriam. Então, o meu cérebro, ele é um míssil teleguiado. Repita comigo. O meu cérebro é um míssil teleguiado. Então, você precisa alimentar o teu cérebro para você conseguir chegar onde você quer. Então, se eu falo assim, caramba, ia ser bom comer uma pizza. Meu Deus, como eu gosto de pizza. Caraca, e eu gosto de pizza do sabor tal. Caramba, aquele cheirinho da pizza, aquele sabor tal, que é daquela pizzaria que eu gosto. Sabe aquela pizzaria que eu gosto? Que vem a massa do jeito que eu gosto, daquele recheio. E só de eu lembrar a última vez que eu comi aquela pizza, lugar tal, daquele sabor que eu gosto, daqui a pouco você vai fazer o quê? Raios, óbvio, você vai comprar pizza. Porque você alimenta a sua mente com isso. Fala, Ismael. Ô, Éder, tava pensando aqui, você falou aí agora sobre primeiro lugar, segundo lugar, convicção. Quem chega no primeiro lugar, tipo, tem muita convicção daquilo e tal. Ah, só que também às vezes acontece da gente querer muito algo, a gente acreditar muito naquilo e falar, eu vou nessa direção, eu vou nessa direção. E aí, por algum motivo, a gente comete um erro e não chega naquele lugar que a gente queria. Não alcança aquele objetivo e a gente se frustra pra caralho. Entende? E aí, dali nasce, tipo, uma crença dentro da gente também. Tipo, me ferrei com aquilo ali. Tipo, é assim que funciona. Não vou mais nessa direção, entende? Tô confundindo as coisas ou o senso de convicção passa por isso também? Ou seja, Vamos eu lá. acredito muito em algo e, tipo... Porque eu lembro quando eu saí do Brasil, a minha vontade, a minha convicção é, eu quero sair do Brasil. Mas eu vim morrendo de medo de não conseguir entrar. Mesmo com Entendo. visto, mesmo com tudo normal, mesmo sem, como se diz, todo o processo normal, passar tudo igual, tudo legal. Eu vim morrendo de medo, porque muita gente é deportada, né? Muita gente não é aceita. Mas eu consegui entrar. E aí eu fiquei pensando aqui, bom, uma convicção que eu tinha era sair do país. Isso aí eu tinha total certeza. E tem até hoje. Não tem uma vírgula de dúvida. Pode cair uma avalanche na minha cabeça. Eu já tive mil problemas aqui, você sabe muito bem disso, e eu não me arrependo de uma vírgula, assim, então uma poeira de dúvida, entende? Então, Entendo. então, assim, passa por isso. Ou Então seja, a vamos lá. pessoa, você até deu o exemplo aí de, sei lá, de uma competição e a pessoa ela vai lá com toda a força e não é só uma pessoa que entra ali querendo ganhar, é várias, entende? Eu Quem que ganha o entendo. primeiro lugar? Uma, entende? Como que funciona isso? Será que eu estou equivocado no raciocínio? Vamos lá. É muito legal porque você mesmo se dá a sua própria resposta. Vou te explicar. Você diz assim, ó.
Eu queria muito vir. Eu estava definido, estava tudo certo. Mas Eu tinha medo, eu tinha insegurança. O ótimo. que faz parte do processo. Isso atrapalha o senso de convicção. Porque a convicção não pode ser só mental. Eu preciso causar uma reação química e o meu corpo precisa sentir. É igual o lance da pizza. No exemplo da pizza, muitas vezes se eu ficar falando de pizza aqui, sua boca ela vai salivar. Então, o que eu preciso saber? Que o meu corpo ele funciona como uma antena de captação. Então, o que difere desejo, vontade de convicção? Convicção é certeza absoluta. E agora vem o restante da explicação. Processo de convicção, ela é uma certeza absoluta que não importa tempo, eu vou atingir. Então, aí ela não tem o fator tempo, ele tem o fator decisão e eu vou fazer o meu esforço, o meu empenho para conseguir atingir aquilo que eu quero, mas ela não tem o fator tempo, aonde a maioria das pessoas se perdem. Ela gera a expectativa do tempo, e a expectativa, como a Thalita até colocou aqui, a expectativa de tempo ela pode ter fator frustrante. Por quê? Porque o que eu desejo, o que eu quero, não é um motorista de aplicativo que eu coloco uma hora. Talvez eu gostaria de ter atingido em uma velocidade, mas o significado da palavra decisão é não romper. Então, se eu vou dentro de uma rota e eu não atinjo aquilo que eu quero, eu recalculo a rota, mas eu não desisto dentro do processo. Eu continuo convicto, mas eu preciso alimentar a convicção. Esse é o processo. E não tem fator tempo, porque aí sai da convicção. Mas sim, as pessoas têm desejo e vontade de viver ou atingir coisas. Mas a maioria das pessoas, vamos lá, vamos dar a definição psicanalítica, que é maneirão. O que é vontade? A falta. Imagine que você olha assim e fala assim: caramba, que vontade de comer um chocolate. E não tem o chocolate. Se for uma convicção, você dá um jeito para arranjar o chocolate. Você fala assim: hoje eu vou comer um chocolate. Se for desejo de vontade, você olha e fala assim: ih, tem uma cocada, tem uma marmelada, tem uma goiabada com queijo aqui, tem um docinho de leite. E o chocolate? Ah, depois eu compro. Vocês entendem a diferença? A, a convicção, ela vem de uma decisão que significa não romper. Eu não posso romper. Eu posso recalcular a etapa. Mas, por exemplo, convicção vem de um estado mental, ela vem de uma emoção, de um sentimento. Uma vez, quando Cris e eu tínhamos de sócio, meu irmão e minha cunhada, a gente estava na fase de começar a escola de terapia. Cara, eu nunca tinha tido empresa, muito menos escola de terapia. E a gente estava lá com 30 alunos mensais, começando um projeto. E aí a Cris foi fazer um treinamento em um outro estado com um cara que era referência em imersões. Ele tinha sido treinado pelo Tony Robbins durante 15 anos. Quando eu vi aquilo, eu falei para a Cris assim: eu quero esse cara na escola. Daí a Cris falou assim: eu acho que ele cobra caro. Eu falei assim: mas eu quero esse cara na escola, eu quero uma imersão desse cara na escola. E aí eu liguei para ele. Falei: meu, cara, poxa, muito obrigado por você passar esse contato. A Cris falou muito bem de você. Quando você cobra um evento de 6 horas em São Paulo, foi um evento de 6 horas? Falei: era um valor fixo, R$ 10.000. Falei: 10 mil? Falei: tá fechado, me passa a data. Meu irmão falou assim: você é louco?
A gente não tem R$ 1 para pagar o cara. Falei, a gente vai fazer. Meu irmão falou assim, não vai dar certo. Eu falei, vai. Já deu certo. Ele falou, você é doido? Eu falei, sou, mas vai dar certo. Daí ele falou assim, o que que você vai fazer? Eu falei, fica tranquilo. Ele falou assim, lavo minhas mãos, não quero saber. Se der errado, nem se for parcelado, você vai pagar o investimento desse negócio, porque eu não concordo com você e você que se vire. Eu falei, tá bom, eu dou conta. Coloquei bem baratinho o ingresso do evento, R$ 150. A gente colocou 90. A gente, Cris e eu, porque ele não ajudou em nada. A gente colocou 97 pessoas no evento. Eu já tinha feito um evento para 97 pessoas? Nunca. Dava lá um curso para 15 pessoas, 20 pessoas. Colocamos muita gente no curso. 22, 25. Colocamos 97. Eu tinha uma convicção. Aquele cara era bom pra caramba e tinha umas coisas muito maneiras para ensinar. Você entende? A minha mente não tinha nenhuma possibilidade de dar errado. Sabe qual que é Cara, qual era o medo que eu tinha? Meu irmão estava em pânico, crise com crise de ansiedade, eu não estava nem aí para eles. Porque eu tinha convicção que ia dar certo. Daí uma pessoa falou assim, Éder, eu não conheço esse cara, mas do jeito que você tá falando, ele deve ser bom pra caramba. Eu falei, bom pra caramba? Você precisa ver o cara, mano. Ela falou assim: se ele é tão bom assim, eu vou comprar um ingresso para mim, para o meu marido, para os 2 filhos. Eu falei: leva a sogra, ele vai dar um jeito nela lá. Ela falou: sério? Eu falei: você vai perder a oportunidade. Esse cara foi treinado pela maior referência mundial em programação neurolinguística. Tá louco? Sabe quantas vezes a gente consegue fazer um evento desse? Toma vergonha na tua cara. Ela falou: Éder, eu vou levar meus pacientes. Eu falei: demorou. E toma cuidado, senão vai ficar sem ingresso. Você entende? Mas eu vou te falar uma coisa. Tudo que eu falei era verdade. O cara realmente, ele é bom. Eu admiro esse cara até hoje. Quais são suas convicções? Onde você não tem curva para ter medo e insegurança? Porque observe, ter medo, insegurança ou dúvida, tá tudo bem. É permitido. Se relacione com isso para a gente transformar as suas convicções. Porque convicção não é automático. Eu precisei trabalhar muito meu senso de convicção. A Cris até fala assim, às vezes, comigo. Fala, amor, eu tenho uma dificuldade, porque às vezes o sistema de convicção é tão forte, tão forte, tão forte, que às vezes não tem nem argumento para argumentar com você. Mas a dela também é forte. Então, observe, é isso que precisa ser forte. As pessoas precisam olhar para você e você precisa transparecer essa convicção. Aí você consegue transferir a sua convicção para outras pessoas. Mas não dá para ser morninho, você entende? Se a sua convicção estiver morninha, vamos trabalhar isso. Topa um desafio? Eu gosto de desafio. Bora? Topa desafio? Se sim, digita sim no bate-papo, por gentileza. Um amigo meu falou assim: mano, eu preciso fazer uma coisa comigo, eu tô assim, assim, assim. Eu falei: o que você precisa é de terapia, mano. Ele falou: eu preciso de terapia. Eu falei: claro, olha só o que você tá passando, o que tá acontecendo com você, assim, assim, assim. Cara, e é meu sistema de convicção, ele diz isso mesmo. Ele falou assim para mim: ô, mano, pode ser na quinta, ele tinha um compromisso. Eu falei: poder? Pode. A gente precisa dar um jeito nisso. Daí ele disse assim: ô, mano, eu vou ter um compromisso. Eu falei: segunda-feira, 8 da manhã. Ele falou: fechou. Sistema de convicção. Cara, mas sabe qual que é a minha margem de dúvida que eu consigo ajudar ele? Nenhuma.
Ele sente a convicção, fez uma transferência de convicção. Fechou? Vamos mais um passo. Vamos lá. Qual o desafio? Você vai trabalhar o teu sistema de convicção com o assunto. Manda no meu WhatsApp o que você quer transformar no seu sistema de convicção. Manda no meu WhatsApp o assunto e manda pensamentos, dúvidas, sabe essas cracas que a sua cabeça traz? Essas cracas que a cabeça traz é como se fosse um vírus. A gente vai tratar os vírus das cracas dos pensamentos. Não de forma dissociativa. A gente vai trabalhar origem, a gente vai trabalhar as emoções envolvidas, os sentimentos. Então, qual a minha proposta para você? Fortalecer o raio do teu sistema de convicção. Fechou? Eu vou te ensinar de forma prática e eu vou te falar uma coisa. Eu faço isso comigo. Éder, por quê? Porque sistema de convicção não é automático, ser humano. A minha cabeça traz umas dúvidas de umas paradas aí. Mas a mente mente, eu não vou deixar de ser levado por isso. Vou trabalhar isso fortemente. Então, por que isso acontece? Porque a mente está desorganizada. Igual que a gente explicou os 28 primeiros minutos. Sua mente está desorganizada. Então, vamos alinhar isso. E você não está sozinho para fazer isso. Manda para mim o que você quer trabalhar sistema de convicção. Você me deu um sim. Que a sua decisão seja não romper. Observe. Dá para trabalhar sistema de convicção. Beleza, povo? Cara, eu gosto tanto de falar desse assunto, dá uma vontade de continuar, sabia? Mas eu tenho um compromisso agora. Galera, a gente vai ficar por aqui hoje, tá bom? Tô até estranhando, é difícil fazer em 1 hora, né? Mas a gente vai ficar por aqui. Me manda o que nós vamos trabalhar no seu sistema de convicção. Galera, muita gratidão, valeu, beijo no coração, até a próxima, valeu!